Acho que, quer dizer, esse projeto de pesquisa nasce de um impasse da psicanálise, eu acho. Quer dizer, esse modelo teórico da psicanálise, né, que tinha por eixo o balizador do edípico, ou seja, quer dizer, toda a construção teórica da psicanálise, ela é montada a partir de um modelo de aparelho psíquico onde você tem alguns balizadores, né? O balizador era o Édipo, que estava, por sua vez, montado em cima da culpa, e isso deu conta, durante muito tempo, me parece, não só de todas as neuroses, como, pela ausência disso, ou da inscrição disso, a psicose. Então, ele é um modelo que serviu, e serve até hoje, sem dúvida alguma, para esse tipo de patologia. Quando a gente começou a trabalhar com as ditas, entre aspas, patologias narcísicas, quer dizer, quando a gente começou a encontrar um certo tipo de paciente onde a questão edípica não aparecia, onde as questões narcísicas sobressaem, né? Porque o mundo, de alguma maneira, a cultura vai fazer, vai imprimir algumas características prevalentes, né? Não só os sintomas vão ser prevalentes, como mesmo no caso das neuroses, as neuroses vão ganhar, né, um viés narcísico, né? Hoje você tem dentro da histeria um viés narcísico. Você vai encontrar muito mais isso do que a histeria clássica que se tinha antes. Então, quando a gente começou a se deparar com isso, a gente começou a ter que descrever esses pacientes pela negativa, né? Então, eram pacientes que não sonhavam, eram pacientes que não apresentavam as chamadas formações do inconsciente. Né? As formações do inconsciente em Freud é lapso, sonho, a transferência, o xiste, enfim. Essas seriam o acesso que se teria a esse material inconsciente. Quando você começa a ter pacientes que isso não se apresenta, que é o caso, a gente começou a ter alguns problemas. Você começa a ter que definir pela negativa. Foi assim que começou. E definindo pela negativa, a primeira coisa que me ocorreu eu estou falando feito uma melancólica. O melancólico fala assim, pela negativa. E aí eu acho que foi nesse momento que foi me incomodando muito, quer dizer, em que eu queria encontrar uma possibilidade de falar desses pacientes de uma maneira afirmativa e não falar deles pela negativa, pelo que falta, como se eles fossem deficientes e não como se eles fossem simplesmente diferentes. Nesse momento era preciso abrir mão, de alguma maneira, do modelo da neurose e pensar outros balizadores pré-edípicos, de alguma maneira. Então, que balizadores seriam esses, né? Isso vai aparecer conforme o atendimento desses pacientes. Então, vai aparecer uma questão com o tempo, com a imagem corporal, uma questão de uma narrativa muito imagética e muito pouco metafórica, né? O que eu chamei de uma narrativa parnasiana, quer dizer, como se fosse uma narrativa realista ao extremo, né? De uma descrição em detalhes ao extremo. E eu acho que, bom, pela minha formação, por uma série de coisas, eu trabalhei durante muitos anos Ferenczi, eu comecei a me lembrar de muitos textos do Ferenczi e voltei a ele. Por quê? Porque Ferenczi trabalhou o pré-edípico, né? Ferenczi é um autor dentro da psicanálise que foi caracterizado como um autor dos casos difíceis, né?
como esses casos eram alguma coisa que não interessava na época, exatamente porque eram patologias pré-edípicas de alguma maneira. Então é nesse sentido que a gente precisou pensar outros balizadores, né? Onde a questão do tempo era fundamental e a questão da imagem corporal também. Sobre tudo isso, e a narrativa evidente, aí toda a questão da transferência, o lugar do analista, isso tudo vem depois de Roldão, mas nasce daí. Olha só, eu fiz o meu doutorado fora do Brasil. Quando eu chego no Brasil, no final dos anos 80, e eu começo a atender esses pacientes que me chegam e que me chamam a atenção, enfim, chegam outros tipos de pacientes também, mas os pacientes que me levam a essa pesquisa eram pacientes muito jovens. E me chama a atenção, num primeiro momento, desses pacientes, são pacientes que chegam ou deprimidos ou muito angustiados, né? E esses pacientes, o que primeiro me chama a atenção é como alguém com 25, 30 anos não tem projeto de futuro. Quer dizer, essa dimensão de futuro não existia. Do passado eles não se lembravam, então você não tinha muito material, era difícil. Não eram pacientes que associavam livremente, quer dizer, não eram pacientes... Era como se eu tivesse um equipamento teórico que não servia para esses pacientes, né? A psicanálise está montada nessa ideia das formações do inconsciente e, para isso, ela precisa da associação livre e da atenção flutuante do analista, de um lado. Se você não tem associação livre e se você tem uma narrativa imagética, você não tem atenção flutuante. O seu pensamento é capturado por esses pacientes completamente. Ele te traz uma imagem, você fica capturada pela imagem. Você não consegue mais ouvir aquilo com uma atenção flutuante. Então, isso era um problema. Então, eram pacientes muito jovens que não tinham dimensão de futuro, com uma narrativa muito difícil de trabalhar, e com um sofrimento muito grande. E eu acho que o que mais chamava atenção, porque no começo isso foi muito difícil para mim, eram pacientes que não faltam, que estavam ali. Quer dizer, a gente tinha uma estética, digamos assim, de subjetividade do começo do século XX, que era da interioridade, que era a estética da Dama das Camélias, né? É nesse caldo que a psicanálise é construída, inclusive, né? Então você tinha não só esse modelo estético, se a gente pudesse chamar assim, como você tinha uma ideia de que as referências externas eram estáveis, né? Então você tinha modelos morais ou modelos de estar no mundo socialmente que eram estáveis, quer dizer, as mulheres sabiam o que era ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa filha ou uma boa avó, mesmo que elas não fossem, esse modelo era estável. E eu acho que isso foi revolucionado completamente. Ele é revolucionado num primeiro momento, no meu entender, com o aparecimento e o surgimento da pílula anticoncepcional, que vai separar completamente a ideia de sexualidade e prazer, né? Separar, sobretudo, a sexualidade como alguma coisa ligada à procriação. Vai dar, ao contrário, um estatuto ao prazer, né? E eu acho que todas as invenções tecnológicas que o mundo teve. Mudou a relação das pessoas com o tempo e mudou, eu acho, aí é palpite, não é a minha área, enfim, mas eu acho que esse modelo de sociedade de consumo desvalorizou completamente essa ideia de uma interioridade, né?
a imagem ganhou valor e os objetos também. Com isso, restou, né, ao homem contemporâneo se reinventar, né? Ele é a referência de si mesmo, do que é bom, o que é certo, o que é errado, por onde caminhar. E na falta disso, o outro vai dar, mas os outros vão dar de formas diferentes, né? Cada um vai dar esse olhar de uma forma diferente. Então não há estabilidade porque não há unidade de pensamento mais sobre essas referências. E elas passam a ser externas, né? Essa ideia que aparece de que a subjetividade se exteriorizou, né? Ela deixou de ser uma interioridade para passar a ser uma exterioridade, quer dizer, é o outro que vai me dizer, o olhar do outro que me diz o que é certo, o que é errado, se eu estou me saindo bem ou se eu estou me saindo mal, se eu tenho aprovação ou não, e eu fico cega, quer dizer, para mim mesmo. Então, eu acho que essa ideia é o grande sofrimento, quer dizer, alguém acha alguma coisa sobre mim que nem eu sei o que é, que eu mesmo desconheço em mim, né? Então, você vai ter um olhar quase paranoico, se a gente pudesse dizer, quer dizer, tem um traço paranoide que vai acompanhando a subjetividade atualmente, é assim. Mas isso eu acho que você tem uma série de trabalhos importantíssimos que pensou sobre isso, quer dizer, o mundo vem se dedicando a isso há muito tempo, né? Você tem o Guy Debord, que foi pensar a sociedade do espetáculo, depois você tem um cara feito o Sennett, que vai dizer isso, né, na corrosão do caráter, como é que a relação do trabalho, do sujeito com o trabalho, se modifica completamente, né? Aquilo fazia parte de uma historização do sujeito. Eu acho que isso para a gente é importante, né? Essa ideia de que se perdeu uma coisa fundamental, que é a noção de história, de si mesmo, né? Você como não só um arquivo das suas experiências, como você se olhar como consequência dessas experiências, né? Essa relação com o tempo mudou de tal maneira que isso foi esgarçado e os fatos passaram a ser pontuais, passaram a ser sem relação um com o outro, né? Essa vivência do tempo, essa relação com o tempo mudou completamente. Olha só, quando Freud vai definir o eu, ele vai dizer que o eu é um precipitado de identificações. E ele vai entender o precipitado de identificações como sendo das relações de objeto. Então, a ideia de eu sou o resultado da história dos investimentos objetais que eu fiz na vida. De cada um deles, eu recolhi um traço que foi me formando. Se eu não consigo mais ter essa ideia de que eu sou resultado das minhas vivências, ou das minhas experiências, ou das minhas relações objetais, eu perco completamente a ideia desse eu historicizado. E eu acho que, de alguma maneira, quer dizer, num primeiro momento a gente poderia pensar até que ponto hoje a demanda de uma análise não é a demanda de construir uma história. Isso a gente nunca tinha pensado antes. Quer dizer, a psicanálise aparece para dizer a sua história e a sua versão não é a única e talvez ela seja falsa. É assim que ela aparece, né? Para as histéricas, para a neurose obsessiva. E hoje é como se a função analítica fosse construir uma história. A Pierre Aulagnier dizia que a análise, para ela, se ela pudesse resumir ao extremo, a análise era a aceitação do paciente de reescrever a sua história a quatro mãos, né? E a questão é que hoje você não tem a versão original. Você não tem um paciente que chega com a sua versão, né?
que chega a dizer, não, eu sou isso porque eu acho que eu sou isso, por conta disso, ou daquilo outro, ele não faz uma relação de causa e efeito, inclusive. Então não se trata de reescrever, porque não se tem uma versão original. Se trata quase que de uma primeira escrita, a quatro mãos. A relação com o tempo, ela foi revolucionada há muito pouco tempo, né? Eu escrevi a minha tese de doutorado batendo a máquina, né? E eu não tenho 100 anos, né? Eu tenho 62, né? Então, há 30 anos atrás, se batia a máquina, não tinha computador. Não é que não tinha, tinha computador, mas ninguém tinha dinheiro para ter, custava caríssimo. Então, tinha um computador, as universidades, eventualmente um professor melhor tinha. Eu não me lembro de nenhum professor que tivesse. Na França, não estava falando de Brasil, não, eu estava na França. Você não tinha computador. Então, se você errasse, na hora que você estava escrevendo uma página da sua tese, se errasse uma palavra, você tirava e reescrevia essa palavra, essa página inteira. E você tinha que parar naquele momento, porque isso ia mudar a diagramação de tal maneira que você não podia continuar na outra página. Você tinha que parar, reescrever, para depois continuar. Você não tinha... Né, isso foi nos anos 80, no começo dos anos 80, você tinha carta, você não tinha internet. Então, as cartas demoravam 7 dias para chegar lá, e você respondia e demorava mais 7 dias para chegar aqui. Então, isso dá uma relação com o tempo, dá uma relação consigo mesmo e completamente diferente. Hoje você fala em tempo real com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Você fala com pessoas desconhecidas, né, você faz grupos de interesses no mundo, onde você pode estar aqui falando com uma pessoa da Coreia do Sul, ou da Coreia do Norte é mais difícil, mas enfim, você pode falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Isso dá uma modificação completa da sua relação com você também. Então, não é questão de que era melhor ou é pior, é absolutamente diferente. Olha só, o Michel Serres escreveu um livro que eu acho fantástico, chamado Polegarzinha, né? Esse livro, ele diz coisas que eu nunca tinha pensado, né? Do tipo, você não precisa mais no mundo ter memória. Que era uma coisa valorizadíssima, né? Quem era o ser culto, o intelectualmente respeitado, o sujeito que tinha lido uma série de coisas, mas sobretudo que se lembrava do que tinha lido, que era capaz de articular, né, este livro com aquele ali, e se lembrar até de passagens daquele. Esse era o sujeito erudito. Hoje, a memória de qualquer pessoa cabe no seu celular. Basta que o celular tenha uma boa memória. Você não precisa mais ter memória, né? É engraçado porque as pessoas mais velhas hoje ainda são muito preocupadas se elas estão perdendo a memória ou não por conta da questão do Alzheimer. Mas os meus alunos de 20 anos não têm memória nenhuma. Eles não lembram de nada. Porque não precisam. Então, a ausência de memória, ela passa por todas as idades. Por quê? Porque você tem a memória na palma da mão. Se você não sabe alguma coisa, você entra, né, o Michel Serres diz, você entra na internet, bota o Google e diz quem é que foi o autor de não sei o que lá. Você bota uma palavra e vai aparecer. O Wikipédia é ruim? Segundo ele, não tão ruim, né, quanto as enciclopédias antigas. Então, essa relação muda completamente. A memória ficou alguma coisa... É muito mais um passeio horizontal do que vertical. Agora, se você entra num mundo onde a nomeação do sentimento ficou desvalorizado, aí é uma complicação.
porque eu acho que aí é um problema para a psicanálise. Quer dizer, os sentimentos precisam ganhar nomes. A gente é um ser de palavra. Isso não adianta. O mundo pode mudar completamente, seremos sempre assim. Né? A única maneira do ser humano lidar com o mundo é pela fala. Então, se você não consegue nomear sentimentos, dar nome a eles, circunscrever isso, a sua dor psíquica fica muito mais difusa. Né? Quando você não nomeia, você tem um sofrimento difuso. Para isso a gente nomeia, para tentar circunscrever, para tentar de alguma maneira dar um território àquilo.